A guerra comercial entre Estados Unidos e China já está acontecendo há anos e você ainda não sabe do que se trata? Não se preocupe mais, eu te explico. É só ficar ligado depois da vinheta. Olá, esse é o Nick Internacional e esse é o mais novo quadro do canal, chamado 10 Minutos ou Menos. Nesse tipo de vídeo, eu vou te explicar algum grande problema do mundo e como ele, ainda que não esteja nas notícias nos últimos tempos, dos bastidores, afeta toda a dinâmica internacional dos acontecimentos que a gente vê por aí. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre guerra comercial entre Estados Unidos e China. Eu vou te explicar o que é a guerra comercial e como ela começou. Em segundo lugar, eu vou te falar como ela afeta todo o resto do mundo. E, por último, qual é a perspectiva dessa guerra comercial chegar ao fim. Então vamos lá. A primeira parte do vídeo de hoje é o que é uma guerra comercial e como essa aqui começou. Uma guerra comercial é qualquer tipo de conflito que tem como campo de batalha o mercado. No caso que a gente tem aqui em mãos, a guerra comercial é uma guerra tarifária entre Estados Unidos e China. Isso significa que as principais armas usadas por esses países nesse conflito são tarifas de importação e exportação para incentivar e desincentivar a compra um do outro. Como que essa guerra começou? Olha, ela começou principalmente por causa do presidente estadunidense Donald Trump. Donald Trump, desde a sua campanha, já tinha uma pauta muito clara com relação aos seus enfrentamentos com a China. Ele falava que um dos seus maiores objetivos era reduzir o déficit comercial dos Estados Unidos e recuperar os empregos que estavam fugindo para outros países. Ele tem razão nesses questionamentos? Olha, pior é que tem. Se vocês olharem esse gráfico que eu vou colocar aqui na tela agora, nesse gráfico aqui a gente tem duas linhas. A linha de cima mostra as importações, a linha de baixo mostra as exportações. E aí, nesse gráfico aqui, já que a linha de cima, importações, e a linha de baixo, exportações, estão tão distantes assim, essa distância que a gente tem entre elas é o déficit comercial dos Estados Unidos. E o que a gente vê por isso é que os Estados Unidos importam muito mais do que exportam para a China. E o que esse déficit nos indica é que existe, via de regra, uma dívida crescente entre Estados Unidos e China. A proposta de Donald Trump é precisamente reduzir essa distância entre as linhas de exportação e importação e, assim, reduzir o aumento da dívida americana com relação ao seu vizinho asiático. E com relação ao desemprego, Donald Trump também tem razão em se preocupar, porque precisamente porque os Estados Unidos são um país desenvolvido, há, é claro, um aumento muito grande nos custos de mão de obra. Como são pessoas cada vez mais acostumadas a um padrão de vida mais elevado, são pessoas também cada vez mais acostumadas a uma renda elevada. E assim, os trabalhadores de lá exigem cada vez mais uma remuneração maior. Nesse sentido, a China tem uma vantagem clara, porque não só a remuneração dos trabalhadores na China é menor do que a remuneração dos trabalhadores nos Estados Unidos, como, até há pouquíssimo tempo atrás, as leis trabalhistas na China eram muito mais flexíveis. E por isso, muitas empresas dos Estados Unidos escolhiam produzir na China, já que os custos eram muito mais baixos, importar para os Estados Unidos e aí vender para o seu consumidor final, já que os custos mais baixos permitiam uma margem de lucro mais elevada. O problema disso para a nação americana é que se eu estou produzindo na China, eu estou contratando trabalhadores chineses para fazer o meu produto e não trabalhadores estadunidenses. E não só por isso. Donald Trump também começou a guerra comercial com a China porque a potência asiática ameaçava a postura de dominância mundial dos Estados Unidos nesse campo das exportações. Vocês podem ver esse GIF aqui. O que esse GIF nos mostra é como a China aumentou a sua influência, se tornando o principal parceiro, maior que os Estados Unidos, de exportações de grande parte dos países do mundo. Os Estados Unidos, é claro, queriam reverter esse cenário. Donald Trump tentou reverter esse cenário tanto do desemprego, quanto do déficit, quanto da influência chinesa por meio da guerra comercial. Donald Trump, de 2018 até 2020, implementou mais ou menos 310 bilhões de dólares em tarifas a produtos chineses. E a China não deixou barato e retaliou, colocando 110 bilhões em tarifas contra produtos estadunidenses. Eu sei que parece um pouco descompassado.
Como assim 310 bilhões dos Estados Unidos contra 110 bilhões da China? Não estaria um pouquinho desequilibrado? A resposta, na verdade, é não. Porque como nós vimos naquele gráfico lá do início, esse aqui, a diferença entre exportações e importações dos Estados Unidos, na verdade, importações e exportações dos Estados Unidos da China, é muito maior. A China compra muito menos dos Estados Unidos do que vende para os Estados Unidos. Então, dentro do que a China compra dos Estados Unidos, os 110 bilhões que ela colocou de tarifas, na verdade, proporcionalmente, são muito mais do que os 310 bilhões dos Estados Unidos, como vocês podem ver nessa imagem aqui. E aí, vamos lá. Como isso afeta o restante do mundo, que é a terceira parte do nosso vídeo de hoje. Isso afeta o restante do mundo de algumas formas diferentes. A primeira delas é, claro, aumenta o custo das empresas. Principalmente as empresas que negociam nos Estados Unidos e na China. Porque o custo dos insumos e dos produtos que essas empresas vendem nesses países, caso isso dependa de uma estrutura de importação, aumentam expressivamente. E isso tem alguns impactos. Algumas empresas não têm como encontrar novos fornecedores. E aí elas têm que engolir esses novos custos e ter uma queda brusca nas margens de lucro. Outras empresas têm como encontrar outros fornecedores. Então, o que elas fazem? Pode ir para um de dois caminhos. Ou, se a própria empresa tem fábricas na China, por exemplo, ela tenta passar essa fábrica para outros países próximos à China que também têm esses custos mais baixos, mas que não estão submetidos a essas tarifas. Ou, essa empresa tenta comprar de outros países. E isso ajuda países, por exemplo, como Brasil e outros países da União Europeia, porque aí esses países têm a chance de se tornarem os novos fornecedores. Eles que antes não eram competitivos contra os preços da China, têm a chance de vender os seus produtos. Outro problema que a gente enfrenta com isso é a falta de investimento pelas empresas. Uma das condições mais básicas para que uma empresa invista é previsibilidade. Porque investimento é uma coisa cara que demanda tempo. Se eu vou fazer um investimento que tem um retorno em 5 ou 10 anos, eu tenho que ter um mínimo de previsibilidade de como vão ser esses 5 ou 10 anos. Vai ser um cenário de crescimento? Vai ser um cenário benéfico? A tendência é ter mais trabalhadores no mercado ou menos trabalhadores no mercado? A tendência é que as pessoas comprem mais produtos desse lugar ou menos produtos desse lugar? Todas essas informações são essenciais. E as empresas, num cenário de incerteza causado por guerra comercial, estão evitando fazer investimentos de médio e longo prazo, principalmente empresas dos Estados Unidos e da China, porque elas não sabem como esse conflito vai se desenvolver. E aí, vamos para a última parte do nosso vídeo, que é quando nós podemos esperar uma solução desse problema. Donald Trump e Xi Jinping já têm tido conversas sobre quais serão os próximos andamentos da guerra comercial. Nesse sentido, em janeiro de 2020, esse ano, Donald Trump e Xi Jinping já assinaram um acordo inicial sobre a guerra comercial. Só que esse acordo não resolveu o conflito ainda. O que ele fez? Nesse acordo, Xi Jinping se comprometeu, em nome da República Popular da China, a aumentar as importações de produtos dos Estados Unidos e aumentar em mais ou menos 200 bilhões de dólares, isso ao longo dos próximos anos, o que é muita coisa. Isso serve, basicamente, para atender aquele interesse de Donald Trump e ajudar a equilibrar um pouquinho mais a balança comercial dos dois países. Por fim, Xi Jinping também concordou em aumentar a rigidez das políticas de propriedade intelectual da China e, assim, evitar que empresas chinesas roubem tecnologia de empresas estadunidenses. Isso, para os Estados Unidos, na verdade, é muito importante, porque como os Estados Unidos, via de regra, desenvolvem tecnologia de ponta, e a China, via de regra, consegue pegar essa tecnologia de ponta e investir muito nela e produzir ela com um custo mais baixo, é ruim para os Estados Unidos ter esse tipo de competidor no mercado. Esses dois tópicos são importantes para os Estados Unidos, mas não o bastante para que Donald Trump concorde em tirar as tarifas, nem o bastante para que Xi Jinping coloque isso na mesa também. As tarifas, tanto da China quanto dos Estados Unidos, permanecem, e assim o conflito continua. Cenas dos próximos capítulos para sabermos como ele vai se desenrolar. Mas essa negociação preliminar dos Estados Unidos e o atual cenário que a gente vive, de crise do coronavírus, que provavelmente vai ter um impacto grande nessas duas nações, já nos leva a pensar que é bastante possível que eles sentem para negociar novas concessões ao longo dos próximos meses. Quer saber mais? É só ficar ligado aqui no Nick Internacional,
onde nós falamos dos principais problemas do mundo e por que você deveria estar prestando atenção neles. Gostou desse vídeo? Então faz o seguinte, comenta aqui embaixo, curte esse vídeo e se inscreve no canal para ficar ligado nas próximas notícias do Brasil e do mundo. Esse foi o 10 Minutos ou Menos. Obrigado.